Vamos falar sobre o movimento FIRE. O movimento FIRE está bem ligado com o que a gente conversa aqui no canal Aposentado aos 30, mas a gente vai conversar sobre algumas nuances dele ali e entender que reflexões a gente pode tirar sobre esse movimento. O que significa FIRE? A FIRE é uma sigla em inglês, vou até dar uma cola aqui, significa Financial Independence Retirement Early, ou independência financeira, aposentadoria cedo, que é nada mais um movimento do aposentado aos 30, é juntar dinheiro para quanto antes você se aposentar. Então quando você olha no conceito, parece muito legal, é o que eu apliquei na minha vida e o que eu estou defendendo aqui de alguma forma. Se não aposentar cedo, pelo menos mais para frente, ter um pouco mais de conforto e tal, para você não depender de outras variáveis aí no resto da sua vida. O ponto de atenção em relação ao movimento FIRE, que traz muitas coisas relacionadas ao canal, como eu já comentei, e esses são os pontos que eu acho bacana, é o fato de que muitas vezes esse movimento ele é levado à forma extrema dele. Então a pessoa ela vai ganhar o salário, esse movimento surgiu naquele pessoal que trabalha com a parte de tecnologia, que tem um pouco mais de flexibilidade em relação a locais de trabalho e tal, ou seja, ele não precisa estar no escritório, sentado o tempo todo, então ele consegue trabalhar, ganhar o dinheiro dele e viver de um modo meio miserável, assim, gastando muito pouco. Só tem um par de roupa, come só miojo, gasta a menor quantidade possível de dinheiro. Uma parte desse movimento é focada nesse tipo de atitude. E aí que eu acho que vem o problema. Porque justamente quando você está falando desse negócio de independência financeira, ou mais até do que independência financeira, de educação financeira mesmo para as pessoas, já tem uma certa resistência em relação ao tema, porque não é um negócio que você debate desde que você é criança, é um negócio novo, e tem muitas variáveis que são complicadas, de investimentos e tal, é o que a gente tenta fazer e descomplicar aqui no canal. Então já é um processo complicado de você fazer as pessoas entenderem e aceitarem que isso é importante para elas. Aí você apresenta esse movimento, que é interessante como conceito geral, mas que ele traz essas particularidades de viver na miséria, não sei o quê. E o pessoal geralmente é tão deixa a vida me levar, e você apresenta um negócio que é completamente oposto, o cara automaticamente entra em negação e fala, eu não quero saber disso. Ou seja, só vai entrar nesse movimento FIRE ou alguma coisa assim, quem realmente já tiver uma predisposição muito grande para participar desse processo. Agora aqueles que deveriam começar a prestar atenção, quando escutam um movimento tão radical como esse, tem mais chance do cara desistir de vez e tocar o modo deixa a vida me levar, do que de fato achar interessante e absorver só os conteúdos positivos. E esse é de fato o meu ponto de atenção em relação a esse tipo de movimento. Você expor algo de forma radical tem mais chances de você espantar mais gente do que você atrair mais gente para esse movimento. Não sei se o objetivo do movimento é atrair mais gente, às vezes nem é. Mas a educação financeira como um todo é algo que, ao meu ver, tem que ser expandido para as pessoas. Para que, se não elas sejam milionárias lá na frente, pelo menos elas não passem perrengue durante a vida. E se a gente for olhar os dados mais recentes, principalmente aqui no Brasil, tem muita, mas muita gente passando perrengue. Então, e às vezes o perrengue não é só porque a pessoa não tem dinheiro, é mais porque ela não sabe cuidar do dinheiro dela. Então esse tipo de movimento tem sim algumas variáveis que são bem interessantes, mas ao meu ver ele traz alguns pontos que são muito exagerados. E aí de novo eu trago, por que você precisa ser ou 8 ou 80? Por que você precisa ser ou o cara que deixa a vida me levar ou o cara que vive de cueca e não gasta com roupa a vida toda? Será que não tem um intermediário? Aí na verdade para mim tem um baita espectro que você pode trabalhar em relação ao quanto você vai juntar. Poxa, eu não vou juntar 90% do que eu ganho. Eu não vou juntar 20%, 30%. Eu consigo morar com meus pais, eu tenho uma folga ali, eu vou juntar 60% do que eu ganho. 40% eu vou gastar com as minhas coisas, mas eu vou juntar com 60%. Já é um excelente movimento em relação à sua independência financeira, a poder estar mais flexível em relação ao dinheiro lá na frente. Então, esse tipo de reflexão que eu queria deixar para vocês. Quando eu vi um movimento desse tipo, é extrair as coisas boas, e pensar, poxa, não tem, será um intermediário? Será que eu preciso ser tão radical quanto eles? Ou será que eu preciso ser tão deixar a vida me levar? Vamos encontrar sempre um ponto um ponto ótimo nesse processo
que com certeza vai fazer com que isso seja factível na sua vida e você consiga ter um futuro aí mais tranquilo em relação a esse tema. Pra cima deles!